Boa noite, vamos para mais um vídeo, do canal Marcionita. E o nome do nosso vídeo é Paulo e Jesus, são as duas faces da mesma moeda. Bom, eu posso afirmar que Jesus é Paulo. Para começar o vídeo, a gente começa afirmando que Paulo e Jesus são as duas faces da mesma moeda. Temos que ter sempre em mente que existem dois personagens distintos na história real. O primeiro é Isocrestus e o segundo é Jesus. Voltando a explicar, Isocrestus é o espírito vivificante que desceu do céu com aparência humana que fica conosco por 12 meses, ou seja, um ano, descendo no Rio Jordão e ascendendo ao céu antes da crucificação de Jesus. Jesus é um ser humano que foi crucificado com a aparência de Crestos. Vamos continuar? Vamos então com os argumentos, que Jesus é Paulo. Sabemos que as cartas de Paulo foram escritas talvez entre o ano 60 e 80 depois de Cristo. Assim sendo, essas cartas de Paulo são antes de qualquer evangelho escrito. Mesmo o evangelho da Bíblia Marcionita, que é a mais antiga, que foi escrita no ano de 120 da nossa era cristã. Tendo isso em mente, só conhecemos o nome do crucificado a partir da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 9 ao 11, que eu vou ler para vocês. Versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Eu quero que vocês entendam que o nome Jesus foi dado só ao crucificado. Eu sei que a ortodoxia tem um nascimento virginal, tem uma historinha lá que tem um arcanjo, Gabriel, que vem até Maria, a suposta mãe de Jesus, e fala para ela colocar o nome de Jesus. Mas não vamos entrar nessa tese agora, Nós vamos tentar mostrar o que realmente é verídico. E o que é verídico é justamente o que está nas cartas de Paulo. Como eu disse, nós temos na nossa Bíblia uma versão católica dos fatos que o anjo Gabriel visita Maria e manda colocar o nome do seu filho Jesus. Esse nascimento de Jesus é um nascimento sobrenatural, que é o fruto do Espírito Santo com Maria. A versão católica tem uma história do nascimento virginal de Jesus, ao qual nós refutamos, pois as cartas de Paulo, que são antes de qualquer evangelho, são as cartas que apresentam Jesus ao mundo, e essas cartas não falam nada sobre esse suposto nascimento virginal e nem a sua naturalidade na cidade de Nazaré. Bom, Paulo nunca falou nada sobre esse nascimento virginal, não conhece esse Jesus nascido em Nazaré, esse Jesus de Nazaré tanto dito, na versão católica dos fatos. Continuando, mesmo nesta Bíblia aqui, versão católica, tem várias passagens que afirmam que Crestos ou Cristo desceu do céu. Porém, a Igreja Católica colocou como se ele fosse nascido na terra. Então vamos continuar no pensamento que ele desceu do céu. Segundo o livro do Testemunho da Verdade da Nag Hammadi, ele desceu do céu sobre o Rio Jordão e João Batista é testemunho da sua descida. No Evangelho da Bíblia Marcionita, diz que ele começa pregando na cidade de Cafarnaum depois de ter descido dos céus. Não havendo, portanto, a tal história do nascimento virginal inventado pelos padres católicos e colocado na sua Bíblia. Nos evangelhos dessa Bíblia nossa, de Marcos e João, nada eles falam do nascimento virginal. Se você pensar bem, é um pouquinho estranho, Por que o livro de Marcos e João não fala do nascimento virginal e esses supostos outros livros, Lucas e Mateus falam, sendo que o mais antigo, Marcos, não fala do nascimento virginal, É engraçado, isso é uma coisa que todo católico, todo evangélico deveria prestar bastante atenção. Uma coisa engraçada também, se você começar a ler o livro de Atos dos Apóstolos, que para nós é um livro totalmente mentiroso, Segundo esse livro, Paulo não conhece Jesus e nem presenciou a sua morte. Isso é um fato. Segundo esse livro, ele se converte na estrada de Damasco, E antes ele era um perseguidor da igreja, um matador da igreja,
E depois da sua conversão, suposta conversão na estrada de Damasco, ele volta aos demais apóstolos para receber orientação. Coisa que é uma mentira, pois o Paulo, em suas cartas, nunca disse que era perseguidor de cristão, e muito menos que se converteu na estrada de Damasco, e muito menos ainda que depois de convertido buscasse orientação dos demais apóstolos. Vamos efetivar isso, ler o Paulo dizendo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que a mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo, Crestos. Ele continua dizendo em Gálatas, capítulo 1, versículo 17. Jerusalém a ter com os que já havia antes de mim sido apóstolos, mas parti para a Arábia, voltei outra vez para Damasco. Veja bem, as cartas de Paulo é antes desse bendito desse livro de Atos. Então a gente tem que colocar como base o que estão nas cartas, não o que está no livro de Atos. Ele não recebeu esse evangelho de homem algum, mas por revelação direta de Jesus, e assim que ele recebeu, ele partiu para a Arábia. Mas no livro de Atos faz a gente entender que realmente assim que ele recebeu, supostamente se converteu na estrada de Damasco, ele segue ao encontro dos demais apóstolos para receber mais orientações, né? Então, o livro de Atos faz com que Paulo seja submisso aos demais apóstolos, dando assim mais credibilidade aos demais apóstolos que Paulo, porque pelo livro de Atos, Paulo não podia ser apóstolo. Deram credenciais para ser apóstolo que Paulo, por esse livro, não poderia cumprir. Essa é a finalidade do livro de Atos. É menosprezar Paulo, menosprezando Paulo, menospreza suas cartas, menosprezando suas cartas, toda a Bíblia marcionita é comprometida. Continuando, Paulo, segundo o livro mentiroso de Atos dos Apóstolos, ele não conheceu a Jesus e nem viu sua crucificação. Mas aí vem uma pergunta: se as cartas de Paulo é antes de qualquer escritura, então foi Paulo realmente que apresentou Jesus ao mundo. Não seria isso? Só uma questão de pensar. Como ele fala da crucificação de Jesus com tanta convicção, principalmente no livro de Gálatas, ele fala com tanta convicção que parece que o próprio Paulo tivesse participado da crucificação. Ele fala como que alguém que estivesse presente como o próprio crucificado. Isso aí é bastante interessante da gente perceber. Vamos ler, né? Paulo afirma: fui crucificado com Cristo. Gálatas 2:20. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, ao qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz ter as marcas, né, de Cristo, as chagas de Cristo. Desde agora, ninguém se inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Paulo diz que ele só pode se gloriar na cruz de Cristo. Gálatas 6,14. Mas longe de mim gloriar-me a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado e para mim, e eu para o mundo. Então a única glória, a única honra que Paulo tinha na sua vida é a cruz. Por esses 3 versículos aí, a gente começa a tentar entender que parece que é Paulo que é o crucificado, né? A única honra que ele tinha era na cruz de Cristo, mas os católicos, pelo livro de Atos, ele não participou da crucificação, não esteve com Jesus. Então, eu creio que a ortodoxia, ou a atual Igreja Católica, diante do livro de Atos, ele quis encobrir uma grande verdade que a gente vai tentar resolver nesse vídeo. Tem uma passagem bastante interessante em Gálatas capítulo 4, versículo 14, que diz assim: Paulo foi recebido pela igreja aos Gálatas como o próprio Jesus, e não rejeitastes nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes me recebestes como anjo de Deus, como Jesus
Cristo mesmo. Paulo está afirmando que ele foi recebido na igreja de Gálatas como sendo o próprio Jesus Cristo. Interessante isso. Paulo acredita que a mensagem da cruz era o poder de Deus para a salvação dos homens. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. Paulo pregava muito a cruz, a palavra da cruz. E Paulo, uma coisa interessante, ele só pregava Jesus e esse crucificado. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, vou repetir, porque nada me propus a saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A pregação de Paulo consistia em Jesus e esse crucificado, ou seja, na crucificação, na mensagem da cruz. Vamos meditar como que alguém proposto no livro de Atos, que não conheceu Jesus e nem presenciou sua crucificação, saiba tanto sobre a crucificação, falando como se ele mesmo fosse o próprio crucificado, não é verdade? O tema do nosso vídeo, Jesus e Paulo, as duas faces da mesma moeda, começa a ganhar consistência. Nós temos fortes argumentos que Paulo e Jesus são duas caras da mesma moeda. Em Gálatas, Paulo diz que os irmãos dessa igreja o recebeu como o próprio Jesus Cristo, como eu li anteriormente. Paulo diz em alguns trechos das suas cartas que o evangelho é dele, falando assim, meu evangelho. Olha, o evangelho que ele pregava, ele considera como seu evangelho, dando a transparecer que ele é o autor do evangelho, ou o protagonista desse evangelho. Quando ele diz meu evangelho, ou ele é autor do evangelho, ou é o protagonista desse evangelho, porque por 2 ou 3 vezes ele fala meu evangelho, né? Muito interessante isso. Como que a gente chega à conclusão que Jesus é o próprio Paulo? Vamos tentar explicar. Crestos, é o Isocrestos, ele ficou 1 ano conosco, ele desceu no Rio Jordão e ascendeu ao céu antes da crucificação de Jesus. Judas Iscariotes é um dos seus discípulos que não foi escolhido por Crestos, mas ele se agregou ao grupo de discípulos. Para nós, esse Judas ele é a encarnação de um arconte do mal, que tensionou matar a Crestos, então ele colocou seu plano em andamento. Na mente de Judas, Crestos deveria morrer. Então seu plano era traí-lo e levá-lo à morte por blasfêmia contra Deus, porque o forte argumento que Judas ele lançava é que Crestos realmente tentava abolir a lei e os profetas, né? Que é justamente isso que ele veio fazer. Pois para ele, Crestos estava tentando destruir as leis e os profetas, que é a base do judaísmo imposto por Jeová. No Getsemane, no momento da traição de Judas, Crestos coloca a sua aparência em Judas, e esse, sendo confundido com Crestos, tendo o mesmo rosto, a mesma aparência, ele segue em seu lugar para ser julgado e depois crucificado no lugar de Crestos, porém com a sua aparência. Crestos, em segredo, sai de cena e acompanha Pedro, sem ele perceber. E ele tem um ato aí que passa batido em todos os leitores da Bíblia, né? Que Cristo está no seu lado quando Pedro o negou por 3 vezes. Isso aí é um fato. Vocês podem constatar no livro de Lucas que quando Pedro ele nega Crestos por 3 vezes, Crestos está do seu lado. Mas o crucificado está lá sendo interrogado pelo sumo sacerdote. Isso é uma clara evidência que Crestos é um e o crucificado é outro. Vamos continuar com mais argumentos, né? E quando ele me disse essas coisas, eu vi a multidão aparentemente me pegar. E eu disse, o que eu vejo, Senhor? Eles estão realmente te levando embora? Ou é você que está junto de mim? Quem é essa pessoa que eu vejo contente sorrindo acima da cruz? É o outro aquele cujas mãos e os pés estão golpeando? O Senhor me falou, aquele que você viu pairando sobre a cruz, que está contente sorrindo, esse é o Jesus vivo. O outro cujas mãos e os pés estão cravando pregos é a imagem carnal, é o substituto que está sendo punido. Olhe para ele, olhe para mim.
Eu olhei e fiquei muito assustado e perturbado. Na minha confusão eu disse: Senhor, ninguém mais está te vendo, vamos fugir daqui. Mas ele disse: eu já não te disse para ficar longe dos cegos? Você não entendeu que eles não sabem o que estão fazendo? Pois o filho da glória deles, que eles humilharam, e não eu. Eu vi alguém nos aproximando que se parecia com ele, e aquele mesmo que estava sorrindo sobre a cruz. Ele estava acompanhado do Espírito Sagrado, e eu então entendi que era o Salvador. Havia uma grande luz inefável em volta deles, além de uma multidão de anjos inefáveis e invisíveis os abençoando. Eu fui o único que viu quando esse ser glorioso apareceu. Bom, isso aí está relatado no Apocalipse de Pedro da Nag Hammadi. Está bem nítido aí que o crucificado é uma pessoa com aparência de Crestos e que alguém está do lado de fora pairando nos ares e até dando risada, porque aquele pessoal realmente está confundindo Cresto com o crucificado, né? E até Pedro, né? Ele fica também atônito, né? Mas Jesus explica para ele que realmente não é ele que está sendo crucificado, mas alguém com a sua aparência. Agora nós vamos com uns argumentos bastante interessantes. Depois que Crestos acompanha Pedro, em um determinado momento, ele se reúne com os demais discípulos e ascende ao céu. Essa é a palavra certa. São João 17. Vamos ver o que está escrito em São João 17? Crestos disse: eu já não estou no mundo. Olha que coisa interessante, eu já não estou no mundo. Ele diz mais coisa: mas eles estão no mundo e eu vou para ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, aqueles que me deste, para que sejam um como nós somos um. João 17:11. Terminei minha missão, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste para fazer. São João 17:4. Olha o que Cristo está falando. Acabei minha missão, glorifiquei-te na terra, no passado. Terminei minha missão. Depois ele diz: quando eu estava com eles, isso aí se referindo aos discípulos, eu os guardava em teu nome, estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome, tendo guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. São João 17:12. Ele diz aqui no passado: quando eu estava com eles, isso aí agregado com a palavra eu já não estou no mundo, quer dizer que Crestos estava ascendendo aos céus. Ele diz mais: glorifica-me agora. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. São João 17:5. Ele está pedindo naquele momento a glorificação. É aquele momento. Me glorifica agora, nesse momento. Agora eu perguntaria: como que Crestos, dizendo tudo isso, que não estava no mundo, dizendo que quando estava no mundo, que tinha terminado sua missão, como é que em São João 18 a gente pode acreditar no que está escrito, que depois disso ele segue para ser crucificado? Então quer dizer que Cristo é mentiroso? Crestos é mentiroso? Aí dá para entender que ele está ascendendo ao céu. E depois a ortodoxia me coloca um versículo, São João 18:1, para tentar confundir todo mundo, que depois de tudo isso dele feito, ele segue para ser crucificado. Até o título também é uma mentira, que diz que é a oração de Crestos, mas não. Esta realmente é a ascensão de Crestos. É a despedida que ele despede dos seus discípulos. Porque o crucificado, a ser crucificado, está lá junto com os seus algozes, né? Caifás sendo interrogado, e soldados punindo ele, chicoteando ele e tudo mais, e Crestos ascende ao céu e fica no céu olhando tudo isso, né? Então aí dá para entender piamente, facilmente, que Isocrestos é um e Jesus é outro personagem. Isocrestos é o espírito
imaterial que não está de acordo com a física da matéria. Ele levita, ele passa no meio das pessoas, ele aparece e desaparece, coisas desse tipo. E o crucificado não, ele é um homem que verte sangue e no final ele morre. Então são duas pessoas distintas, né? Bom, acreditando que é Judas que está morrendo na cruz, e ele não é esse Jesus de Nazaré que ressuscitou ao terceiro dia, como é que a gente vai explicar então isso? Então a gente tem que recorrer aos evangelhos de Pedro e de Marcos para ver o que aconteceu com o corpo do crucificado. Porque nós acreditamos que o crucificado realmente era um homem, né? Judas Iscariotes, um homem, que morreu com a aparência de Crestos e morreu com o Espírito de Jeová. Se a gente olhar no Evangelho de Pedro, o corpo ele é retirado do sepulcro inerte e levado no alto por dois anjos. Então, a verdadeira história do túmulo vazio, ele ficou vazio porque dois anjos pegaram e retiraram esse corpo inerte, corpo morto, do sepulcro e levaram ele inerte para o alto. Talvez para que esse corpo fosse ocultado, que nem foi o corpo de Moisés, né? E como esse túmulo estava vazio, aí a ortodoxia pintou e bordou e inventou a história de um Jesus ressurreto, que fez isso, fez aquilo, andou, tal, e depois que ascendeu ao céu. Mas a história verídica é essa, né? Isso aí que eu estou te falando é no Evangelho de Pedro. No Evangelho de Marcos, esse Evangelho termina em Marcos 16:8, dizendo que o túmulo está vazio e que Jesus tinha ressuscitado. Na dificuldade de acreditar no que o anjo falou, que Jesus tinha sido ressuscitado, pois não tinha um corpo mais e o túmulo estava vazio. Se criou as histórias do Jesus ressuscitado, que está em Atos dos Apóstolos, em outros evangelhos que foi testemunhado por centenas de pessoas, tudo isso é uma mentira. E como o túmulo estava vazio, e eles tinham que prosseguir com a história do Jesus de Nazaré, inventaram a história de um Jesus ressurreto. E depois colocaram até que centenas de pessoas testemunharam isso. Mas isso não é verdade, porque o túmulo estava vazio e ninguém ressuscitou. A realidade é essa, nua e crua. Bom, nós os marcionitas, nós acreditamos que Judas foi ressuscitado sim. Houve uma ressurreição desse Judas, que o corpo dele foi levado inerte, morto, por dois anjos. Ele foi ressuscitado, mas não ao terceiro dia, como muita gente quer fazer a gente crer. Mas ele foi ressuscitado numa ressurreição posterior, como está em Hebreus 11:35. As mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, uns foram torturados, não aceitando seu livramento para alcançar uma melhor ressurreição. Hebreus 11:35. E Mateus 27:52 diz: abriram-se os sepulcros e muitos corpos dos santos que dormiram foram ressuscitados. Bom, Judas foi ressuscitado nessa ressurreição e não ao terceiro dia, como quer a igreja, por não ter como explicar o túmulo vazio. Judas foi ressuscitado, como algumas pessoas também foram ressuscitadas, para alcançarem uma melhor ressurreição lá na frente, tá? Bom, agora vamos estreitar mais os nossos pensamentos. Vamos ler lá a Excerta de Teodoro, né? Capítulo 23. Os seguidores de Valentino dizem que Jesus é o Paráclito, porque ele veio cheio dos anjos, tendo surgido do todo, pois Cristo deixou para trás Sofia, que o colocara para fora e indo para o pré-Roma. Pediu ajuda a Sofia, que ficou de fora, e Jesus foi apresentado pela vontade dos aions, como um paráclito para o aio que havia passado. No tipo de paráclito, Paulo se tornou apóstolo da ressurreição imediatamente após a paixão do Senhor, e ele também foi enviado para pregar. Bom, o que nós entendemos é o seguinte, que esse Paulo, ele é o Jesus ressuscitado, aquele que morreu na cruz. Ou seja, aquele Jesus para nós, o nome humano daquele crucificado é Judas. O nome que foi dado a ele por Deus foi Jesus. Então o nome divino daquele ser crucificado é Jesus e o nome humano é Judas. Que depois, Judas, ele mudou seu próprio nome para Paulo. Tanto é que na Excerta de Teodoro diz uma coisa interessante,
Paulo se tornou um apóstolo da ressurreição, ou seja, um apóstolo ressuscitado. Então, qual que é o apóstolo que morreu e ressuscitou? Paulo não era apóstolo, pelo menos considerado pela Igreja Católica. Qual que é o apóstolo realmente que os marcionitas acreditam que ressuscitou? Para nós foi Judas Iscariotes, que morreu na cruz, ele foi crucificado e depois ressurgiu, como está em Hebreus 11:35. E ele foi chamado o apóstolo da ressurreição, Judas, que depois ele trocou seu nome tranquilamente para Paulo, tá? Bom, se a gente compreender que o apóstolo Paulo foi chamado de apóstolo ressuscitado, só para entender que Paulo é o apóstolo Judas ressuscitado, dá para a gente fazer essa concordância. Assim, o mistério da crucificação e do túmulo vazio é revelado. Então, aí começa a gente a entender que Jesus e Paulo são as duas faces da mesma moeda. Jesus é o crucificado, tá? Que foi dado um nome divino ao crucificado, que, ao nosso entender, é Judas Iscariotes, e Paulo nada mais é do que o apóstolo ressuscitado, ou seja, o próprio Judas que mudou de nome. Então, o Jesus, o crucificado, não Crestos, Jesus, o crucificado, é o mesmo Paulo, foi ressuscitado. Então, Jesus e Paulo são as duas faces da mesma moeda. Os dois, o Jesus crucificado e o Paulo, na realidade, são as mesmas pessoas. Vamos entender o nome Jesus, tá? Vamos voltar ao nome Jesus, como já dissemos, o nome de Jesus foi dado por Deus, aqui é Jeová, ao crucificado pela sua obediência e humildade de morrer na cruz. Jesus significa Jeová salva, ou melhor, é o nome salvador de Jeová. O que eu quero dizer é que Judas, ao ser ressuscitado, foi chamado o apóstolo da ressurreição, que depois o nome foi trocado por Paulo, ou ele mesmo ou alguma outra pessoa trocou o nome de Judas por Paulo. Talvez devesse ser mesmo Judas, porque ele ressurgiu com um novo pensamento, então ele queria esquecer o nome Judas, porque o nome Judas talvez lembrasse o velho homem. Então Paulo seria um novo, uma nova pessoa que ressurgiu, né? Esta nova criatura, Deus Jeová, ele lhe dá o seu próprio nome, Jesus. Jesus foi dado por Jeová, não pelo Deus incognoscível, tá? Quando a gente fala da mensagem da cruz, tanto a mensagem de Cristo do reino do céu termina. Aquela mensagem de Cristo sobre o reino dos céus, sobre Deus incognoscível, termina na cruz. Agora nós estamos falando de uma mensagem da cruz que se trata do Iadabolte arrependido, né? Que a gente já tem um vídeo sobre isso, né? E que nós vamos tratar nesse vídeo agora. Bom, em suma, o nome Jesus é o nome do apóstolo ressuscitado que tinha agora a incumbência de despregar tudo que o antigo Jeová, a velha criatura que morreu na cruz, pregava, ou seja, as leis e os profetas. Então, para nós, Jesus, Paulo, Judas e Jeová está incumbido de pregar a mensagem da cruz para a igreja, sendo assim a única mensagem para salvar Jeová e sua igreja psíquica. Tem um grande mistério aí, a mensagem da cruz, né? Seria a reconciliação, né? Deus estava em Cristo, ou seja, Deus aqui é Jeová estava em Cristo, com a aparência de Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Então veja bem, para nós, Jeová, Paulo, Judas e Jesus são praticamente as mesmas pessoas, né? Paulo, Jesus e Judas é o nome da mesma pessoa que foi crucificada. E Jeová é o Espírito que estava dentro dele, né? Bom, mas muita gente pode afirmar, pô, eu estou afirmando que Judas e Paulo são a mesma pessoa. Mas aí muita gente vai falar, pô, mas será? Será que eles são da mesma tribo, né? Para ser a mesma pessoa? Mas em qualquer caso, né, talvez o conselho de Paulo pudesse entrar em jogo aqui, aonde ele disse: de agora em diante não conhecemos ninguém segundo a carne, segundo Coríntios capítulo 5:16. Se continuarmos a nos preocupar em questões da carne, como a genealogia ou a identidade da carne de Paulo,
antes da crucificação, como somos diferentes dos judeus cristãos que querem impor a genealogia. Então a gente vai ter também que seguir os judeus, porque judeus ele gosta de genealogia e nos impôs uma genealogia que realmente não é compatível, né? Porque Paulo disse assim, porque somos circuncisos, que adoramos pelo Espírito de Deus e nos gloriamos em Cristo Jesus. E não confiamos na carne, embora eu tenha na minha infância, na minha confiança na carne, se qualquer outro pensa em confiar em carne, eu prefiro, como a circuncisão, recebi-o no 8º dia na linhagem de Israel, na tribo de Benjamim, hebreus dos hebreus, quanto à lei, ou fariseu, quanto ao zelo, perseguindo a congregação como para a justiça que está na lei. Achado irrepreensível, mas o que era ganho para mim, antes eu contei por causa de Cristo perda, mas certamente também considero todas as coisas como perda, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por causa de quem sofri a perca de todos e considero os imundos para ganhar a Cristo. Bom, o que Paulo fala é o seguinte, que não tem mais significado nenhuma carne, né? O que significa realmente é a mensagem de Crestos. Mas ele falou, se vocês querem confiar na carne, eu sou da tribo de Benjamim, né? Hebreus de Hebreus, quanto à lei eu fui fariseu, é isso. E se nós também fomos atrás de Judas também, né? A gente vai ver também que possivelmente é a mesma pessoa, e de Judas também teria sido da tribo de Benjamim, a mesma pessoa, a mesma biografia que Paulo, tá? Então espero que vocês tenham entendido. Boa noite a todos.